tudo bem com vocês? Hoje nós iniciamos uma jornada de melhorar a sua saúde. E esse momento é muito especial. Então, vem com a gente no Momento Saúde Podcast. Eu sou a Franciele Batista e hoje vou receber convidadas maravilhosas para agregar no seu dia a dia, trazendo possibilidades e conhecimento para que você possa, de verdade, melhorar a sua saúde. Sejam bem-vindas, meninas. Eu estou aqui hoje com a Paola Guerra, nutricionista, Edilma Fiel, enfermeira. Queria que vocês apresentassem um pouquinho da vida de vocês, esse dia a dia que faz parte da saúde das pessoas, com cuidado, com essa participação numa equipe multidisciplinar. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo aí, quem são vocês nesse dia a dia profissional? Boa tarde. Fran, obrigada pelo convite. É maravilhoso estar sempre aqui falando com você. E sou nutricionista clínica há 16 anos, né? Trabalho aí com várias equipes multidisciplinar e a nutrição é fundamental, né, no processo de recuperação, no processo que eu falo de prevenção de doenças. Eu falo que não existe remédio que previna doenças como a alimentação, como a prática de atividade física, como o sono de qualidade, os hábitos que aquela pessoa determina para a vida. Isso vai prevenir uma série de problemas de saúde. Então, eu como nutricionista, eu preciso realmente estar sempre aí pregando e persuadindo os meus pacientes, as pessoas que eu atendo, né, convencendo as pessoas a terem hábitos mais saudáveis para que a gente evite aí de ter problemas a longo prazo. Eu sempre falo que o tempo voa, né? E a gente atende muitos jovens que têm 17, 18, 20 anos e com o passar do tempo ali, quando passa, já está com 20 anos, e aí com 40 anos, e aí os problemas de saúde começam a se aparecer, né? E muitas vezes, quando esse cuidado com a alimentação começa antes, a gente consegue prolongar esses problemas de saúde que aparecem aí na fase mais madura da mulher, né? Depois dos 40. Isso, a gente está falando aqui pensando sobre uma família, uma sociedade, algo que vem criando um processo de envelhecimento e adoecimento, né? A gente tem buscado aí viver mais, a expectativa de vida do brasileiro está em torno dos 80 anos para a mulher, os 72 a 74 anos para o homem, dependendo da região que a gente consegue atuar no nosso país, mas a gente busca entender que a população ela traz um diferencial ali de conscientização. Vocês têm percebido isso, Edilma? Nessa parte que você atua, da enfermagem, lá desse processo que você hoje, que está na docência da enfermagem, que traz essa formação do novo enfermeiro, as pessoas têm se preocupado mais com a parte preventiva? Sim, bom, primeiro, boa tarde. Queria agradecer muito à doutora Franciele de estar nesse momento, né, falando de saúde. Hoje é percebível, inclusive, como qualquer cidadão, como qualquer aluno, ele fala dessa importância dele estar nessa questão geral, né? E ele entende a importância do cuidado como um cuidado prioritário na vida dele, que ele entende que não só o envelhecimento, como a qualidade de vida dele vai melhorar. No dia a dia, ele participa mais da vida da família, ele participa mais do esporte, ele participa mais da próprio seu conhecimento em relação às doenças. Ele não é mais um cidadão preocupado somente em, como a gente fala, em pagar contas, em estar nessa parte da vida do dia a dia. Isso. Ele participa de tudo que tem a ver com a vida dele como cidadão. Né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui agora, porque nós vivemos num mundo diferente, viu, gente? Essa área da saúde é uma população distinta, que tem muito a dizer, muito a transmitir para as outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, tem uma dificuldade imensa de pôr isso em prática no nosso dia a dia, né? A gente vivencia, avalia, hoje em dia, nos hospitais, você vai encontrar um médico que está com sobrepeso, você vai encontrar uma enfermeira que tem problemas, ali, às vezes, de insônia, uma dificuldade, lança mão de usar medicações, uma nutricionista que, às vezes, consegue fazer todas essas regras fluírem lá no ambiente hospitalar, mas, em casa, tem dificuldade
dificuldade de colocar a sua alimentação para funcionar. Nós, mulheres, a gente tem uma sobrecarga de trabalho interessante aí, que a gente vem mudando, mas que ainda é uma pressão muito grande sobre nós. Vocês, no dia a dia, têm conseguido colocar em prática essas rotinas e vocês têm conseguido estimular outras pessoas em relação a isso? Olha lá, é uma pergunta capciosa essa, né? Então, Fran, é o seguinte, a gente tem a obrigação de ser exemplo, né? E realmente, com a correria do dia a dia, muitas vezes é muito difícil. Mas, por exemplo, acontece muito de chegar no meu consultório, o paciente falando assim, o cardiologista me encaminhou, mas eu quase mandei ele vir comigo, porque estava com uma barriga enorme. Então, assim, é isso mesmo. A gente tem essa questão de cuidar muito das pessoas e esquecer esse cuidado. Mas eu acho que é fundamental que a gente seja exemplo. Então, eu, particularmente falando de mim, eu tento trazer aí para a minha vida esse cuidado. Tudo que eu falo com os meus pacientes, eu faço. Eu falo, façam o que eu falo e o que eu faço, né? Porque eu sempre costumo dar exemplo em rede social, de treino, de alimentação. E a gente precisa fazer isso, porque se você for no dentista, ele estiver com os dentes ali, né, sujos, o paciente não parece que não adere muito. E a gente não tem... confiança não é a mesma, o vínculo, Eu né? falo que nós, da área da saúde, a gente precisa persuadir. Persuadir é você fazer o paciente fazer aquilo que você fala, né? Então, para isso, você precisa usar todas as suas estratégias ali para trazer o paciente aí para uma vida mais saudável, pensando em levar um paciente ali a longo prazo com mais saúde, né? E a alimentação para todo mundo. Tem algumas pessoas que pensam, não preciso fazer dieta porque eu estou bem. Mas não é isso. Você precisa melhorar a sua composição corporal sempre. A gente sabe que o músculo saudável hoje em dia é sinônimo de saúde, né? Então, se você está ok, você tem um índice de massa corporal legal, não tem um peso aumentado, mas você pode estar sempre reduzindo seu percentual de gordura e aumentando a sua musculatura. E a estratégia alimentar serve para isso também. Se você tem uma glicemia que começa a alterar, um colesterol, um histórico de hipertensão, de doenças cardiovasculares, AVC, você já precisa pensar em se prevenir antes dessa doença bater na sua porta. Edilma, conta pra gente um pouquinho da sua mudança de vida. Nesses anos, quantos anos na enfermagem, Edilma? 36 anos. 36 anos. Então, como é que foi essa virada de chave? Quando você falou assim, não, agora eu preciso mudar para minha saúde, para eu seguir aí na docência, para eu seguir formando novos enfermeiros. Então, eu vou virar essa chave. Conta um pouquinho dessa experiência. A minha vinda para Tocantins, eu nasci no estado de Sergipe, me criei em São Paulo desde que 3 anos e vim para Tocantins em 2007. Na verdade, assim, eu acho que a virada foi aqui, porque primeiro eu me encantei muito com o estado. O estado traz isso, traz uma reta só, né, uma caminhada só. Então, a partir de que eu estava aqui, eu comecei a desenvolver. Lógico, no estado de São Paulo tem uma série de locais que você possa estar caminhando, academias, né? Mas aqui eu encontrei muito essa participação das pessoas. O estímulo mesmo. E muito perto. Por exemplo, o Cesamar é muito perto. Eu vou caminhando para o Cesamar. Não é que a minha quadra é perto, mas o estímulo de caminhar no Cesamar, encontrar as pessoas no Cesamar, para mim foi a virada. Outra coisa importante é que as pessoas aqui acreditam que realmente vão mudar. E eu acredito que a saúde, o enfermeiro, com esse papel, né, que a Paola está trazendo, assim, hoje, assim, minha participação no dia a dia, eu caminho 1 hora, 2 horas por dia. Então, tenho 2 cargas horárias, como todo enfermeiro, né? Mas a gente acorda cedo, caminha com o cachorro, depois tomo café da manhã, tudo cedo, porque tem horário. Eu entro às 7 na unidade, que é o Hemocentro, hoje estou no Hemocentro Coordenador de Palmas, mas tem horário. Aproveitando esse gancho do Hemocentro aí, hoje eu ainda vi que, em relação a essa parte dos estoques de sangue e tudo, as pessoas pensam assim, quando é que eu posso efetivamente fazer essa participação da doação de sangue, né? O Hemocentro vai me chamar... Como é que funciona essa parte aí lá, Edilma? Quando é que a gente sabe que precisa ir até lá? Bom, primeiro ele pode ser como cidadão.
qualquer cidadão, a partir de 18 anos, se for menor, tem que ir com o responsável legal. A partir dos 16 já pode doar, né? Sim, desde que ele vá com o responsável legal. A partir de 18 anos, a partir das 7 horas da manhã, o Hemocentro é aberto, de segunda a sábado. Sábado no período da manhã. Aí você doa, mas antes de doar, você passa por uma triagem, uma conversa, um diálogo, né? Então, se você tiver a indicação, você querer, mas não ter indicação ou você não poder, na triagem já é colocado. Por exemplo, eu quis ser doadora, mas eu tenho hipotireoidismo por Hashimoto. É um hipotireoidismo que você não pode doar. Eu também não sabia, mas eu fui tentar a parte da doação. Então, hoje, qualquer cidadão, dentro desse horário de semana, é das 7 às 18. E dia de final de semana é das 7 ao meio-dia. E aí tem gente que descobre doenças lá, né? Sim, quando vai doar sim. nessa triagem. Porque quando ele é doador, não parte do ponto de vista que só a bolsa de sangue serve para outra pessoa. Ele faz uma série de exames e é acompanhado. Então, a equipe médica acompanha, chama e encaminha esse cidadão para qualquer unidade do SUS. E o importante, para você ser doador, é tudo livre e não é pago. Você vai ter o certificado de ser doador, mas você não ganha, você ganha com a sua saúde. E recebe incentivos. Alguns concursos públicos, a pessoa vai ter a possibilidade de não pagar inscrição quando ela é doadora, né? Ela vai ter uma preferência de recepção de sangue em necessidade de cirurgia em relação a outras pessoas, além de estar fazendo um serviço maravilhoso, né, gente? Que sempre digo que junta pontinho na nossa coroinha do céu, né? Faz uma diferença danada. Eu mesmo sou exemplo disso, que na minha última gestação eu tive um acretismo placentário, que é quando a placenta gruda no útero, tá? Normalmente, quando o bebê sai, a placenta desgruda rapidamente, ali, como se fosse um filme plástico. Mas, em alguns casos, ela penetra no músculo do útero e isso pode gerar um sangramento bastante volumoso, que foi o meu caso, e eu precisei receber várias bolsas de sangue. E a gente sabe como o Hemocentro já salvou vidas, né, no nosso estado. Isso é muito efetivo. É necessário a gente ter as doações, é necessário ter lá uma estrutura grande para preparo desse sangue para estar disponível da hora da necessidade, né, Dilma? E o nosso Hemocentro é o primeiro, assim, na região norte, é o principal, né? Ele abarca toda a região norte e ele apoia. Paula, essa parte das pessoas, a gente fica pensando, né? Quando a pessoa recebe sangue, é porque teve ali uma deficiência grande. E o que é real dessa coisa de que a gente come e tem ferro? O que melhora essa anemia para as mães que estão aí em casa entramos olhando? Aí na anemia, né? Enfim, quando os exames baixam muito, em caso de hemorragia, igual no seu caso, não adianta, não vai ter alimentação que vai reverter, né? Tem que fazer realmente a bolsa, né? Tem que fazer a bolsa de sangue para poder reverter. Agora, assim, os vegetais, verde escuro, contém ferro e tem uma boa absorção, mas o ferro M, que está presente ali na carne vermelha, é o melhor absorvido. Então, não tem jeito. Quando a gente quer corrigir anemias pequenas, né, com alimentação, tem que colocar a carne vermelha, tá? Para ser assim, mais eficaz, é a carne vermelha mesmo. Gente, é difícil trabalhar com gente que é vegano, vegetariano. É super difícil. Agora, uma boa dica é você utilizar a vitamina C associada, né? Quando você coloca, por exemplo, o limão na carne, você melhora a absorção do ferro. É como se ele fosse absorvido mais rápido. E utilizar cálcio com ferro não dá certo. O cálcio ele compete com o ferro e aí não tem uma boa absorção. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, o bife à parmegiana, que é o bife com queijo por cima. Então, ali você não vai ter uma boa absorção de ferro. Então, tá comendo, tá achando que tá comendo, mas não tem essa boa ingestão de ferro, tá? A gente tem várias possibilidades de estar melhorando. Até um tempo atrás, as medicações que a gente utilizava para tratamento e reposição de ferro, a orientação era que se fizesse a ingestão em jejum, um pouco antes do almoço, às vezes com um suco de laranja, um suco de limão, para melhorar essa absorção. Hoje a gente já tem medicações gastro-resistentes que podem ser usadas em qualquer hora do dia, facilitou muito a vida das mães. Lembrar que as crianças também precisam de uma suplementação, né, nos primeiros anos de vida, isso é bem necessário. É uma coisa que a enfermagem atua muito, é lá nas unidades básicas de saúde, reforçando isso, essa ideia de que é necessário fazer
uso, né, essa alimentação, essa reposição lá precocemente, e as mães vão conseguir esses conhecimentos, absorver tudo isso quando elas estão em contato com esses médicos da unidade. Bom, gente, o papo está muito legal, a gente vai para o intervalinho comercial e daqui a pouco a gente volta com mais dicas para vocês. Já voltamos aqui, né, no nosso segundo bloco. Gente, esse Momento Saúde de hoje está saindo cada dica melhor do que a outra, né? E eu queria agora que a gente aproveitasse esse momento, já que a gente encerrou o último bloco falando da questão da anemia, que nem estava no nosso script. A ideia aqui era contar para vocês como é que funciona a nutrição e a enfermagem dentro de um hospital, mas sempre que as dicas são boas, vale a pena a gente reforçar, né? E esse momento está aqui. Mas aí a mãe que está em casa, o pai que está em casa, o jovem que está em casa, ele fica pensando, poxa, agora eu vou para um hospital. O que eu vou encontrar dentro do hospital? Como é que funciona esse serviço ali de acolhida? Você vai chegar, vai ter uma recepção, se você for recebido no momento ali de emergência, vai ter toda uma equipe de enfermagem médica te apoiando nesse primeiro atendimento, né? E à medida que você recebe esse acolhimento inicial, esse atendimento, salvando a sua vida inicialmente, vai ter um suporte de uma equipe secundária ali que vai estar atuando, e a nutrição faz parte desse momento em especial das pessoas. A Paola estava comentando aqui em off a respeito de quando é que a pessoa começa a ter necessidade de uma alimentação diferenciada no hospital. Porque existem muitas dietas, tá, gente? A gente tem dieta para diabético, dieta para quem não tem nenhuma restrição, dieta com muito ferro, enfim. Dieta com alteração de consistência, que é o pânico de todo mundo aí, né, que entra numa internação hospitalar prolongada. Então, depende muito do caso. A dietoterapia varia de acordo com a patologia do paciente ali, né? Se o paciente fez uma cirurgia do trato gastrointestinal, se ele fez uma cirurgia aberta, se ele fez um parto, né, uma cirurgia ginecológica, muitas vezes o paciente tem uma evolução muito rápida da dieta. Mas o nutricionista, nos hospitais, é obrigado ali que se faça uma visita, pelo menos, né, mesmo em cirurgias rápidas, o nutricionista conheça ali a realidade do paciente, até para saber se ele tem alguma intolerância, alguma alergia alimentar, porque às vezes o paciente tem alergia a feijão, por exemplo, pode acontecer, e é uma coisa que está ali no dia a dia do hospital, né? Mesmo falando em dieta geral, tá, gente? Que não é uma dieta que tem alteração de consistência. A dieta normal que a gente faz em casa, a dieta geral. E aí, se tiver alteração, a gente passa para a dieta leve. A dieta leve do hospital tem muita sopa, né? Tudo aquilo que se digere mais rápido. A dieta branda, abranda tecido conectivo e celulose, que é uma dieta onde você não coloca nada cru, tudo muito cozido. A carne é bem cozida, você não manda fruta com casca, por exemplo, para facilitar ali aquela mastigação. Paciente que já tem algum problema aí no intestino, no estômago, já vem com essa prescrição médica aí, porque quem prescreve a dieta no hospital é o médico, a nutricionista só executa. Né? Eu lembro que tinha uma dieta que me chamava muita atenção quando eu estava na faculdade, que era a dieta para o neutropênico febril, né? É aquele neutropênico. Gente, são as pessoas que estão passando por processo de quimioterapia, enfim. Que está com a imunidade muito baixa. Imunidade baixa, transplante, enfim, todas essas modificações. Aí não pode nada que machuca, né? É a neutropenia. Então, as células de defesa estão lá embaixo. Então, o que acontece? O paciente está susceptível a contrair qualquer tipo de doença hospitalar mais fácil. Ele pode fazer uma gastroenterite, que é uma diarreia, mucosite, enfim. Então, o que a gente orienta? Que alguns estudos aí vêm trazendo isso aí caindo por terras, porém a gente que ainda é tradicionalista mantém, né? Não manda por causa dos benefícios, porque, por exemplo, assim, não manda nada cru, mas em contrapartida as frutas têm muitas vitaminas, minerais que vão ajudar nesse paciente, mas o certo é não mandar nada cru mesmo, gente, porque a imunidade do paciente está muito baixa. Então, quando for mandar uma fruta, manda fruta cozida ou uma fruta que tenha o mínimo de manipulação, por exemplo, que não seja picada, por exemplo, a banana, o paciente vai tirar ali a casca, ela está protegida, né? Você não precisa lavar, entendeu? É uma fruta ali que já você faz só a higienização mesmo da fruta, mas não precisa ficar lavando muito, assim, deixando de imersão, por exemplo. E
tudo muito cozido. Então, por exemplo, tudo muito quentinho. Você não manda, por exemplo, um sanduíche natural para o paciente. Você manda um sanduíche que já esquentou e manda na hora para o paciente, entendeu? É o mínimo de manipulação. O suco, em vez de você mandar o natural, você manda o de caixinha. Então, vale muito a avaliação, por isso que eu falo que a nutrição é tão importante. É saber a leito, você entender como que está realmente, de fato, os exames laboratoriais, a realidade do paciente, para saber até onde você pode. Porque o neutropênico está uma neutropenia muito grave, né? Abaixo de 500, a gente considera uma neutropenia muito grave. Então, aí a gente já começa aí a pensar nessa dieta mais restrita mesmo. Esses pacientes, só para vocês terem um entendimento, tudo que a gente faz na nossa casa é feito também na cozinha hospitalar. Tá, gente? Então, dicas simples que, às vezes, no dia a dia a gente deixa passar batido. Precisa fazer a imersão das frutas. Quando você traz do mercado, precisa colocar ali uma porção de hipoclorito. Uma colher de sopa de hipoclorito para 1 litro de água durante 15 minutos. Isso, essa imersão das frutas. Isso parece que ficou lá na época do Covid, não ficou. Não. Isso mantém a gente longe da diarreia, de vários contaminantes externos, reduz o risco de você trazer para sua casa problemas de saúde gravíssimos. Hoje, no nosso estado, a gente teve, em alguns casos, contaminações que são de água. Água contaminada, se não me engano, no Bico do Papagaio, a gente tinha uma lesão ocular que era causada por um verme que estava na água, né? Uma alteração ocular. Então, isso precisa ser reforçado. Ainda existem áreas no nosso estado em que esse tratamento de água não é disponível, mas ele pode ser feito domiciliar. A gente tem pastilhas para colocar na água, e isso tudo é acessado pelas unidades básicas, né? A gente consegue. Nós estamos falando aqui hoje de uma nutrição hospitalar muito vigiada, muito organizada, mas a gente também pode transpor esses conceitos para a nossa casa. Isso é muito importante. Edilma, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque, às vezes, o medo das pessoas, quando elas vão lá para o hospital, é o do banho de leito, né? Por que eu não posso tomar banho no chuveiro? Por que eu tenho que tomar banho de leito? E como é que a enfermagem apoia nesse sentido aí, de fazer essa pessoa que está acamada se sentir confortável naquele momento? Aquilo ali, para aquela pessoa que está naquele momento sem poder se mobilizar, é reconfortante, né? Essa mobilização, enfim. Bom, sim. Primeiro que o cidadão, quando ele fica internado, os hábitos têm que ser mantidos, né? E o banho é prioritário, né? Normalmente, quando a gente toma banho, parece que tiraram um peso, né? Então, dentro da enfermagem, existe uma técnica de banho no leito, né? Então, o paciente que não tem condição de tomar banho, nem de como apoio, aí a gente leva a água quente e os acessórios para ajudar. Então, primeira coisa, a gente tem que garantir que a água esteja morna, né? Para não ter lesão. Segunda coisa, expor o paciente o menos possível, né? Então, se tiver dentro do quarto mais de um paciente, então usar os acessórios, que seria o biombo. A água tem que ser testada antes, né? Uma água limpa e morna, igual do chuveiro. Uhum. Aí você usa o princípio de o lugar mais limpo para o lugar mais sujo. Então, você começaria pelo rosto, né? Tem um movimento circular, né? De dentro para fora, que você usa na manipulação de algumas áreas, né? Aí vai descendo, né? As áreas do pescoço, do tórax, as áreas da axila e da genitália, ela fica por último, né? Por quê? A genitália você tem que usar outra água, porque você já usou o pano no corpo, né? Aí você termina o banho fazendo a secagem do paciente. E já ir repondo a roupa. Então, se você usou na cabeça, esqueci da cabeça. Então, se o paciente tiver condição de você banhar o cabelo, aí você usa outra logística. Seria o final, a cabeça, porque a manipulação é muito grande. Quando você terminou a cabeça, você já veste ele todo, né? Mas se ele não precisar lavar a cabeça, aí você termina na genitália. Aí você vai secando e vestindo o paciente. Com a roupa ou dele ou uma roupa leve, né? Porque o paciente acamado, normalmente, ele precisa de cuidados imediatos.
Então, a gente tem que perceber que a roupa não pode ser um empecilho para a vida dele, né? Normalmente, no banho de leito, o paciente fica muito envergonhado. Então, a gente se ater a estar cobrindo, descobrindo e cobrindo, descobrindo e cobrindo. Acredito que, após o banho, ele fica muito tranquilo e feliz. Lógico que ele continua internado, não resolve todos os problemas de saúde, mas a parte de higiene, dos odores, já está resolvido. É um conforto muito grande, né? Acho que esse momento aqui foi essencial para a gente entender que, mesmo no ambiente hospitalar, a gente tem a possibilidade de oferecer carinho para as pessoas, né? Que essas pessoas elas vão estar no momento ali de dificuldade, um momento de fragilidade. A gente permite a essas pessoas que elas possam entender o quanto é importante serem cuidadas, né? Exato. A equipe multidisciplinar ela funciona para isso. E eu queria aqui mais uma vez dizer, gente, que não existe esse detalhe de que o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o fisioterapeuta, que todas essas pessoas vivem numa aglomeração, numa situação ali de conflitos. Isso não é real, tá? O ambiente hospitalar ele tem um único bem comum, que é o paciente. Nós escolhemos estar nas nossas profissões com a intenção de favorecer a felicidade, o bem-estar e a saúde das pessoas. Isso é importantíssimo, isso é essencial. E dizer que transportar isso para as nossas vidas faz toda a diferença, né? Elas são pessoas que eu tenho uma vivência, então estou muito confortável aqui nesse momento. É como se a gente estivesse na sala de casa mesmo, tá? Vocês estão aí na sala da casa de vocês e nós do lado de cá, num bate-papo muito descontraído, tentando trazer para as pessoas um conceito de quanto é importante fazer parte da vida das outras pessoas num formato decisivo. Né? Então, eu queria que você falasse para a gente, Paula, então vamos relembrar a nossa história aqui, né, do Davizinho, que aconteceu no momento da sua gestação e que a gente passou por esse processo da toxoplasmose na gravidez. Né? Foi um momento diferente, mas que criou em você a possibilidade de ajudar várias outras mães. Isso. Fala um pouquinho da toxo aí para nós, esse formato de contaminação dela. Acaba que é aquela coisa, né? A gente vai conversando, vai surgindo tanto assunto, mas a nutrição também tem esse cuidado aí com a toxoplasmose. Inclusive, eu tinha esse cuidado com todas as minhas gestantes, né? Não consumir nada cru, não colocar a mão na terra, porque o toxoplasma, ele está ali em alimentos crus, né? Na carne crua, na salada. Na verdade, ele é transmitido através das fezes dos felídeos, né? Que são os gatos contaminados, gente. Não tem a ver com o gato, tem a ver com as fezes do gato. Então, se você coloca a mão na areia, por exemplo, que muito gato faz cocô na areia, né? E aí você vai manipular uma carne, você pode contaminar a carne e fazer essa contaminação, né? E a gente não pode contrair a toxoplasmose na gravidez, né, Fran? Que foi o meu caso, gente. Mas, assim, eu tive 2 gestações. A primeira eu não contraí e achei que eu não ia contrair na segunda e acabei contraindo. Então, tendo todo cuidado com a alimentação. Pode-se acontecer através de água contaminada também, né? Enfim, é nada cru mesmo. Né? Tomar muito cuidado com a água. A gente acredita que os derivados... Leite derivado, sim, pode também. Tem que ter todo esse cuidado. Porque a grávida, ela já fica com a imunidade mais comprometida, né, Fran? A verdade é que a gente tem ali a chegada do material genético paterno, isso vai transformar um corpo num receptor. Uhum. E para que ele aceite essa recepção, eu preciso baixar o sistema imunológico da mãe. Ela fica vulnerável a várias doenças, tá? Tanto que no Covid nós tivemos aí várias gestantes que acabaram se contaminando com muito mais facilidade do que outras pessoas. Ela tem uma vulnerabilidade maior. Para contrair doenças. No caso da toxoplasmose, assim como a gente teve Zika vírus, enfim, a gente pode ter modificações na formação do bebê. Por isso é tão importante o monitoramento dessa toxoplasmose para quem ainda não tem imunidade, mensalmente durante a gestação. Tá, gente? Antigamente era 3 meses, né? Antigamente a gente tinha uma rotina trimestral para quem não tinha imunidade, mas hoje, se você não engravidou, fez o exame, não tem essa proteção contra toxo, claro, mesmo quem tem a proteção
deve fazer as medidas de controle dos alimentos crus. Mas se você não tem, além dessas medidas, fazer o exame mensalmente. Isso é super importante. Porque as lesões da toxo, elas podem realmente, né, fazer estragos, eu falo. Graças a Deus a gente conseguiu, né, Fran, alcançar um milagre aí, mas a gente passou alguns perrengues aí. E aí imagina, gente, uma nutricionista que contraiu toxoplasmose, a ginecologista junto. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas hoje a gente tem uma rede de apoio, né? E é muito bom ressaltar aqui, gente, que no Tocantins tem acontecido muito, né? Casos de toxoplasmose, eu vejo muito aí pela rede pública. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você não é imune, ter esse cuidado com a alimentação, cuidado com a água. Ah, mas eu vou ficar chata. Tem que ficar um pouquinho chata nessa época mesmo com a alimentação. Não pode ficar comendo salada fora, porque a gente não tem certeza se essa higienização dessa verdura, dessa fruta, foi feita de forma correta. Que era o que a gente estava falando ali, de 1 colher de sopa para 1 litro de água, né? E, assim, tem casos aí que dizem aí que o toxoplasma na literatura, encontra-se na literatura que o toxoplasma não se mata com hipoclorito, só com cozimento acima de 200 graus. Né? Então, por exemplo, o couve, você pode fazer ele refogado, desde que seja ali mais que 5 minutos a 200 graus Celsius. Então, assim, não é uma coisa que a gente faz. Mas, por exemplo, abobrinha, cenoura, beterraba, isso aí você consegue matar no cozimento. E uma coisa, gente, tem muita gente que acha que vinagre mata. Vinagre não mata. Vinagre desprende sujidade, mas não mata. Tá? Então, ele ajuda a soltar a areia, a terra que está ali na verdura, na fruta, mas ele não mata. Depois você precisa colocar o hipoclorito. Então, tem que fazer essa lavagem, gente. É super importante isso. Fica aqui dica para vocês, para levar para o dia a dia, tá? Eu queria pedir só para que a gente reforçasse algumas dicas e vou começar pedindo para a Edilma. Edilma, reforça aí os horários lá do Hemocentro que as pessoas podem fazer a doação de sangue. Já lembrando que, se você tiver de 16 a 18 anos, tem que estar acompanhado por um responsável legal, né? Isso. Bom, o Hemocentro funciona das 7 da manhã às 18 horas, dia de semana. Desculpa, às 19. Das 7 às 19, dia de semana, de segunda a sexta. E sábados, a partir das 7 ao meio-dia. Funciona aos sábados. E o sábado, não só no Hemocentro, na verdade, assim, funciona o Hemocentro e aqui no HGP a gente tem uma agência transfusional, que também atende o Estado, nos mesmos horários. Essa agência do HGP também faz coleta, né? Faz coleta, é igualzinho do Hemocentro. Então, se a particularidade é que o Hemocentro, não só no Hemocentro, como atinge todo o estado de Tocantins, porque ele coordena todos os municípios. Okay. E aqui no HGP funciona internamente no HGP. Porém, o cidadão pode escolher. Ele pode ir em qualquer lugar que ele será atendido. Sim, então, gente, reforçando para vocês, doações de sangue são sempre bem-vindas, das 7 às 19 de segunda a sexta e das 7 ao meio-dia aos sábados, tanto lá no Hemocentro quanto também no posto de coleta do HGP. Paola, finaliza para nós aí com uma dica que eu acho que é super relevante no dia a dia atual, que são para as mães, né? Quando a gente vai lá, olha aquela criança, meu Deus do céu, como que eu posso fazer algo legal ali para o meu filho poder entrar numa alimentação saudável? Que tem uma coisa que você fala, não, isso aqui é fácil de eu tentar encaixar ali para as crianças. Eu falo que o exemplo arrasta, Fran. O mais fácil é o exemplo, né? Então, muitas vezes eu pego a mãe que está cobrando do filho, mas está levando o refrigerante para dentro de casa, né? Então, assim, não tem muito mistério, mas colocar em prática uma alimentação mais saudável. Em casa, o suco natural, né? Ah, mas é difícil fazer suco. Espreme um limão, né? Limão com água, você está fazendo aí uma boa fonte de vitamina C, né? Ovo é o melhor alimento, é o alimento mais completo depois do leite materno. Então, o ovo é uma preparação muito fácil e muito versátil para café da manhã, para jantar, para lanches, né? As frutas, que são muito fáceis também, fazer higienização e mandar para a escola, né? O lanche do Davi vai fruta todo dia, não quero nem saber. Ele, mãe, mas está indo bolacha. Eu falo, uma vez na semana, na sexta a gente manda, para não ser muito diferente. Mas tem que ter essa história do exemplo. O exemplo arrasta. E o trivial, gente. Em casa, arroz, feijão, que é a combinação perfeita, uma carne, uma salada. Você já consegue fazer um prato muito colorido, que tem
todas as vitaminas, minerais, proteínas, carboidrato, gorduras boas que o corpo precisa. Então, não tem muito mistério, né? É colocar em prática uma alimentação mais saudável. Eu falo que é desembalar menos e descascar mais. Ótimo isso, gente. Olha, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada por serem as minhas primeiras convidadas do Momento Olha, Saúde podcast. É verdade. Eu fiquei honrada de ter vocês aqui. Eu tenho certeza que quem está em casa recebeu dicas maravilhosas, entendeu um pouco mais da rotina dessa equipe multidisciplinar e vai se tornar um fã assíduo aqui desse Momento Saúde podcast. Eu te espero no próximo episódio, com certeza com mais novidades. Fica com Deus. Um beijo grande.